Após Jujutsu Kaisen acabar e o Gege ter deixado um dedo no meio para os seus fãs, o cenário era catastrófico. Personagens incompletos, luta final foi uma merda e muita, mas muita coisa em aberto. Então a situação não estava fácil para o fã de Jujutsu. Isso até que o Gege Akutami acendeu uma faísca de esperanças para essa obra, que foi a confirmação da sequência chamada Jujutsu Kaisen Módulo. E aí nós finalmente tivemos a esperança de ver algo que iria resolver os problemas deixados em aberto. Peraí, aliens? Shimurianos? Refugiados? Mas que porra é... Bem, caríssimos, parece que isso não era bem aquilo que estávamos à espera. Mas enfim, eu vou analisar os primeiros 6 capítulos lançados de Jujutsu Kaisen Mojo, para no final decidir se realmente é tão ruim quanto todos estão a dizer, ou se é uma boa continuação. Então pegue numa cadeira, porque está na hora do recap. Antes de começar, eu vou presumir que todos que estão a ver já leram o mangá, para que depois não venham me cobrar por spoilers. Mas como eu sei que vai ter muitos inteligentes que vão cagar para isso, eu vou fazer uma análise bem resumida e superficial. Então, bora! O capítulo 1 começa e nós vemos que estamos no ano 2086, ou seja, 68 anos após Jujutsu Kaisen terminar. Vemos também que uma nave alienígena que se intitulava Povo de Shimuria transporta 50.000 desses seres, e um deles nos dá a informação que o povo deles tem os mesmos poderes que os feiticeiros Jujutsu. E aqui a merda já começa, porque provavelmente o Gege vai tentar meter um retcon que os feiticeiros são na verdade aliens, ou descendentes dele. Continuando, somos apresentados à neta do Yuta, chamada Yuka Okotsu, e é o Yuta velho, que dá o seu anel da rica para sua neta. E 4 anos depois, o Yuta morre. O seu anel é dado ao irmão da Yuka, o Tsugiri Okotsu, por ele ser mais velho e mais forte, o que cria o desejo da Yuka de ficar mais forte para superar o seu irmão e recuperar o anel. Ao mesmo tempo, vemos que o Tsugiri estava jogando um jogo com um cara que não nos é revelado quem ele é. Ele pergunta se esse jogo não é muito violento para as crianças. O Tsugiri só responde que não, porque é normal. E ele pergunta de volta, se é normal, não teria problema nenhum se ele acabasse assim também, né? Reforçando assim a mentalidade do mundo Jujutsu que nós conhecemos. Passam 6 anos e os irmãos Okotsu são mandados para uma missão em Kyoto para investigar os sequestros das crianças e para usá-los como fonte de energia, confirmando que o plano do Kenjaku que começou há muitos anos ainda tem os seus impactos. Logo após isso, o alien que vimos na primeira página se apresenta como um inspetor e diz que o seu nome é Mario, e é explicado várias coisas que já sabemos sobre o universo Jujutsu, como energia amaldiçoada e os caralho a 4. E é revelado que o Mario estava na verdade para ver se os humanos podem coexistir com os seres da sua raça. Entrando na missão, acontece um monte de coisa, e o Tsugiri acaba sendo capturado junto de uma criança, e descobrimos que ele, tal como a Maki, não possui energia amaldiçoada. Pelo menos ele não recebeu o mesmo tratamento dela no clã, né? A primeira, a Yuka, hesita porque ela ainda está ressentida por causa de toda a situação do anel, mas o Mario a convence a não desistir do Tsugiri tal como ele não desistiu do seu irmão. Inclusive eu não disse, mas ele tem um irmão gêmeo. Nesse momento, vemos que quem estava por trás de tudo isso era o mesmo cara que estava com o Tsugiri criança, e ele fala que o tráfico de humanos já era, e dá notícia para o Tsugiri que os aliens chegaram, e também diz que a invasão foi classificada no mesmo nível que o incidente dele mesmo, o rei das hipérbos e falácias Shion Sukune. Ele explana como a situação fraca dos feiticeiros atuais irá fundar o Japão, e fala que vai vender o Tsugiri, e aqui o Mario e a Yuka chegam no local. A Yuka luta com seu irmão, mas perde rapidamente e eles derrotam o feiticeiro. E descobrimos que o Tsugiri na verdade nunca quis o anel e teve que aceitá-lo contra sua vontade. E o motivo dele treinar tanto era para além dele querer ser como a sua avó, Zenin Maki, também era para conseguir devolver o anel para sua irmã. No chão, o sujeito sem nome tenta teletransportar ele mesmo e as crianças sequestradas, mas é impedido por Mario, que o apaga com seu terceiro olho, revelando para os irmãos que ele era na verdade um alien. O capítulo 2 já começa com uma reunião entre Uzami e o que parece ser o principal diplomata dos aliens.
Fala-se sobre a situação atual da relação do Japão com os outros países e temos um vislumbre do líder dos Shimurianos. E a aparência dele é algo sinistro, que passa medo tanto para nós como para os nossos diplomatas, que declaram ele como estando no mesmo nível que Hyomen Sukuna e dizem, abre aspas, se ele levasse a sério a situação, poderia derrubar este país inteiro facilmente. Agora ficou claro onde estamos. Então esse cara é provavelmente o ser mais forte de Jujutsu, mas voltando, somos retransportados para o presente com os irmãos Okotsu a discutirem sobre o fato do Maru ser um L. Mas como eles não tinham poucas informações, eles decidem perguntar para o sujeito que esse mangá não quer dar porra do nome. Após prova furada, o sujeito sem nome finalmente explana que no dia seguinte, a nave dos alienígenas irá receber um carregamento de suprimentos às 10 da noite. Chegando no local, eles discutem sobre suas ambições em querer ser igual aos seus ídolos, ou seja, os seus avós Okotsu Yuta e Zenimaki, e acabam encontrando a nave, e ao mesmo tempo, Maru se encontrava com seu irmão Cross. E ele explicou sobre o fato de os humanos serem iguais aos Shimurianos, e não serem nem todos bons, mas nem todos maus. Mas o Cross só cagou pra isso e foi embora. E voltou a aparecer no telhado da escola Jujutsu, onde o Tsugiri o viu e achou que ele fosse o Maru, só para depois receber um cala-boca e perceber que ele não era o Maru. O capítulo 3, eu vou simplesmente ignorar o capítulo 3, porque é simplesmente uma história aleatória sobre um tigre e não é muito importante para minha análise. Então eu vou pular direto para o capítulo 4. E começa com essa página que eu não sei o porquê, mas me fez rir muito. Tipo, ele todo sério com essa expressão fala o Maru, ele. É melhor cortar isso. Mas em resumo, é só os Anami a falar porque eles ainda não podiam revelar nada da informação sobre os aliens. Ele pede ao Tsugiri que conte tudo aquilo que ele puder descobrir. Indo para o presente, o nosso tio é apresentado a uma nova missão, que é investigar uma criança que está a repetir o primeiro ano pela terceira vez numa escola. E o estranho é que ela não mudou nem de aparência, nem voz. Então o dever do nosso trio é verificar se não tem nada a ver com o Jujutsu. Outras coisas estranhas sobre o miúdo é que sempre que ele passava de ano, ele e a sua família eram transferidos ou desapareciam sem deixar rastro. Mas o seu nome e endereço eram sempre os mesmos. Para além de que, mesmo que fosse claramente um mestre de maldição, as suas atitudes são muito escancaradas para serem racionais. Mas agora na escola, o Tsugiri vai direto para o miúdo, o que faz ele fugir, mas quando ele estava prestes a alcançá-lo, o miúdo ativa um Shikigami de uma costureira. Mas ele se rende logo depois e explica que há 3 anos, quando ele voltou para casa, ele encontrou sua mãe morta no chão, mas como ele não queria mudar de turma quando chegasse ao 2º ano, ele pediu para o fantasma da sua mãe, ou seja, o Shikigami, para ficar no 1º ano. Então ela deixou com que ele ficasse no 1º ano para sempre. O Tsugiri conclui que tudo isso faz sentido, já que o seu avô Yuta passou por algo parecido com a Rika, mas ainda assim ele ainda não tinha certeza. Então ele pede para o Masayoshi o levar para sua casa, local onde Mino e o Yuka já estavam lá. E eles encontram esse esqueleto absurdo debaixo do quintal. Que cara, ainda bem que o Gege não desenha mais Jujutsu Kaisen, porque esse quadro tá insano. Esse esqueleto seria o da mãe do miúdo, que ele mesmo enterrou no quintal. Rola um momento sentimental, o Maru consola o miúdo, diz que vai ser um conterrâneo e parece tudo bem. Isso até o Tsugiri receber uma ligação da sua irmã e perguntar onde ele está. Ela diz que ela estava na casa do Masayo e que encontraram 5 corpos no quintal do miúdo. E bastou o Tsugiri olhar para trás que ele vê um Maru desmaiado no chão e o miúdo arrancar a própria pele, revelando a face de um velho. Sem nenhuma enrolação, nós entramos direto para a pancadaria. O Tsugiri até tenta conversar com ele, mas só para descobrir que o velho tinha um derrame cerebral que provocou todo esse incidente. Luta mais luta, a Yuka chega e juntos eles dão uma surra no velho, até baixarem a guarda e a Yuka ser acertada no ombro e o Tsugiri na barriga logo em seguida. Com ambos derrotados, tudo parecia perdido, até que todos começam a sentir um poder estranho emanando, e conseguimos ver que o Maru estava a despertar do desmaio. Depois disso, você até já deve saber o que aconteceu, né? O velho foi brutalmente espancado pelo Maru, e durante a luta, o velho lembra da única vez que ele teve que fugir pela própria vida, sendo que ele é um feiticeiro de grau 1, e no quadro seguinte nós vemos um olho que todos nós conseguimos reconhecer. Então sim,
é o Itadori. A luta se intensifica e o velho que estava quase a ser morto é salvo pelo Tsugiri, que se mete no meio para impedir que o Maru mate alguém e começa uma guerra entre Shimorianos e humanos, que era exatamente o que o Cross, que estava a observar tudo isso, queria, pois ele nunca concordou com a ideia de coexistência com os humanos e sempre teve a torcer para que uma guerra acontecesse. Por fim, enquanto o Tsugiri tentava acordar o Maru, ele grita que eles vão ser vizinhos, e assim que ele diz isso, o Cross para o Maru e o capítulo acaba. E a minha análise também. Eu acho melhor pararmos por aqui, porque o vídeo já está muito longo. Tanto que a minha ideia original era falar de todos os capítulos lançados, ou seja, falar até o capítulo 9. Mas acho que já é o suficiente e está na hora de analisar. Primeiro ponto. O conceito da obra em si. Eu, na minha humilde opinião, achei um lixo. Sério, eu não gostei nem um pouco disso. Tal como o Naruto flopou por ter metido um conceito de aliens totalmente aleatório no final da obra, criando uma estranheza com o público, dando uma estética totalmente diferente para Boruto, Jujutsu Kaisen meteu algo totalmente novo e sem sentido para cima da sua obra. Mas ao contrário de Naruto, Jujutsu Kaisen tem um monte de problemas em aberto da sua obra passada. Então o Gege não pode simplesmente ignorar eles e meter algo que só vai deixar ainda mais perguntas para o leitor. Tipo, agora os feiticeiros Jujutsu vão ser descendentes de aliens ou vão usar magia aliens? São duas estéticas que não batem certo. O Gege devia ter continuado com aquilo que ele já criou, explorando coisas que ele não explorou, como sei lá, um spin-off mostrando o que aconteceu na Era Heian. O segundo ponto são os personagens e os seus dilemas. Sobre isso, eu não tenho muito a dizer. O Gege sabe criar carisma melhor do que ele escreve a própria história. Então eles são interessantes. Só que sei lá, pode parecer só eu, mas eu achei essa trama do anel bem fraquinha. Deve ser porque foi solucionada em um só capítulo, coisa que também é um dos problemas desse mangá. Tem certas coisas que acontecem muito rápido, tipo a luta do Yuka com seu irmão, que durou uma página. E tipo, eu não sei se isso foi para ser engraçado ou algo do tipo, mas foi muito estranho. Ou no capítulo 7, que é revelado que a Yuka tem um câncer e vai morrer em breve. Não sei, mas parece tudo tão rápido e aleatório que parece que nem sequer faz sentido. As coisas só acontecem e não têm um peso que deveriam ter. E o terceiro e último ponto é algo que eu irei chamar de humor da obra. O que eu quero dizer é que se as pessoas esperam ver um Battle Shonen ou algo parecido com Jujutsu Kaisen, já podem esquecer essa ideia. Em nenhum momento eu me senti a ler Jujutsu Kaisen. A vibe é totalmente diferente. Deve ser porque estamos a falar de aliens e tribos interplanetárias, que descaracterizou muito do conceito inicial. Mas não só isso, mas como o foco dos assuntos mudou. Agora já não é mais aquela obra sobre poderes, força e lutas. O Gege não quer isso, ao que parece. O Gege quer, e ao que parece, sempre quis fazer um mangá sobre política, questões sociais como refugiados, imigrantes, aceitação, resistências, caralho a quatro. O que explica o arco político do Kenjaku e o domínio simples, que o Gege quis meter no final da obra. Concluindo essa avaliação para dizer se Jujutsu Kaisen Mojo é uma boa sequência, a minha resposta é claro que não. Até parece que um mangá que era um Battle Shonen de feitiçaria virar uma história sobre aliens e refugiados seria uma boa ideia. Ainda por cima com todos os problemas que a obra anterior já tem. Mas eu acho que ainda é muito cedo para analisar Jujutsu Kaisen módulo como uma obra isolada. Porque eu vejo uma construção crescente que pode dar em algo muito bom, como o Mahito e o Itadori aparecendo, o passado dos Shimorianos sendo revelado e tudo aquilo que aconteceu nesses 68 anos que ainda não foi revelado. Então, o Gege tem uma nova chance de criar uma obra decente que tenha um final decente também. E eu espero que ele não me decepcione. Bem, caríssimos, muito obrigado por quem assistiu até aqui. Muito obrigado mesmo. Eu sou o Lucas Capa e até mais.